Olá, sou Kátia, estou aqui no Contabilizando o Conhecimento, um projeto da Ensicom em parceria com a Medeiros e Paganini e Tassis Causa. O assunto de hoje é incidências, INSS, FGTS e Imposto de Renda. Remuneração. O artigo 457 da CLT define que compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação de serviço, as gorjetas que ele receber. Parágrafo 1º. Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Então, nós hoje começamos definindo o que é remuneração, ou seja, porque o que tem incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda, geralmente, é a remuneração do empregado. Hoje eu vou tratar especificamente de 2 proventos pagos em folha de pagamento, tá? O primeiro deles, ajuda de custo. A legislação previdenciária dispõe que não incidirá a contribuição correspondente sobre o valor relativo à ajuda de custo, paga em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, conforme o artigo 470 da CLT. Então, vamos lá. Paga em parcela única. Aí, em treinamentos, palestras que a gente vai dando, as pessoas falam assim, mas eu pago ajuda de custo mensal. A empresa paga uma ajuda de custo mensal. A ajuda de custo paga mensalmente, ela é tributável. A CLT fala bem claro, parcela única, ok? Vamos continuar. No mesmo sentido, dispõe o artigo 13 da Instrução Normativa 25/2001 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, no que se refere ao recolhimento do FGTS. Então, o Ministério do Trabalho deu um parecer sobre isso. A ajuda de custo, para não sofrer incidência de INSS e FGTS, deve ser paga uma só vez e com o fim exclusivo de ressarcir despesas decorrentes de mudança de local de trabalho do empregado. Olha como o Ministério do Trabalho foi bem claro. Não tem incidência de FGTS e mas também não vai ter da contribuição previdenciária, desde que ela for paga com uma única finalidade, que seria uma finalidade de indenização. O segundo provento que nós vamos falar hoje, diárias de viagem. Gente, vamos entender aqui, diárias de viagem não é o adiantamento de viagem. Por que é o adiantamento de Kátia? Qual é a diferença? O adiantamento de viagem é aquele valor que você adianta ao empregado, financeiramente, ele vai lá no financeiro da empresa, pega R$500, faz a viagem, retorna com os recibos e presta a conta. Ou seja, levou 500, gastou 300, fez uma devolução de R$200 para a empresa. Não é essa diária de viagem. Isso não é diária de viagem. Isso é adiantamento de viagem, onde ele vai fazer uma prestação de conta. Na diária de viagem não há prestação de contas. A empresa adianta ao empregado um valor e este valor não será reembolsado à empresa, não terá retorno para a empresa, ok? Então, no artigo 457 da CLT, não se incluem no salário as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. Ou seja, até 50% do salário, a diária de viagem não tem tributação. Acima disso, ela vai ter tributação. Aí eu dei um exemplo. Desculpa, vamos antes do exemplo. As diárias para viagem são valores pagos habitualmente ao empregado para cobrir despesas necessárias, tais como alimentação, transporte, hotéis, alojamento, para a realização de serviço externo. Ou seja, meu empregado está fazendo serviço externo, eu pago a ele um valor da qual eu não terei ressarcimento, ok? E aí, como é que funciona esse cálculo? Exemplo, eu tenho um salário mensal de R$1.000. 50% de R$1.000, R$500. Forneci ao meu empregado uma diária de viagem de 800. Como é que vai ficar isso para a tributação de INSS, Imposto de Renda e Fundo de Garantia? R$500 não terá tributação, INSS, FGTS, Imposto de Renda, dos R$800, porque R$500 estão até 50% do salário. O valor de R$1.300, que é o salário, mais R$300 da diária de viagem,
vão ter tributação de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Ou seja, ele vai receber 1.800, mas desse 1.800 só serão base de cálculo de INSS, FGTS e Imposto de Renda 1.300. Bem, e agora vamos linkar isso lá com o E-Social. A tabela S1010, que é a tabela de rubricas do E-Social, diz o seguinte: este evento exige uma análise prévia da tabela de rubricas do empregador, contribuinte e órgão público, com vistas a verificar suas incidências para o FGTS, Previdência Social, Imposto de Renda na Fonte e ou contribuição sindical laboral. Olha só o que o E-Social diz. Olha, a sua tabela de rubrica, a sua tabela de eventos, os seus proventos e descontos, a incidência é você que vai dizer para mim se é base ou não de INSS, é base ou não de FGTS, é base ou não de Imposto de Renda, entra ou não no cálculo da contribuição sindical. Ou seja, caberá a nós, enquanto pessoas que iremos fazer a ponte entre os nossos empregadores e o E-Social, orientá-los em como fazer essa verificação. Eu vou abrir com vocês lá a tabelinha S10, a tabela de rubricas do E-Social, só para vocês darem uma olhada. Bem, vocês podem ver que aqui ele pergunta a primeira coisa: qual é o tipo de coisa? Se é um vencimento, se é um provento, se é um desconto. Logo abaixo ele pergunta: olha, é base de cálculo da Previdência Social? Mas é base de cálculo de quê? De mensal, de 13º? E aí lá mais abaixo, para imposto de renda, olha, é rendimento tributável? Se é rendimento tributável mensal, rendimento tributável de 13º, de férias, de participação em lucros. FGTS, é base de FGTS? Não é base de cálculo de FGTS? É base de cálculo, e aí tem outra coisinha lá da contribuição sindical, é base de cálculo da contribuição sindical ou não é base de cálculo? E tem outras opções, ou seja, o E-Social está te perguntando: o que eu faço com esse evento? Eu considero ele para o INSS? Considero para o FGTS? Considero para o Imposto de Renda? Ou não considero? Então vale a dica. Temos que rever a tabela de... Nós temos que rever a tabela de INSS. Desculpe, nós temos que rever a tabela de eventos lá do software, né? Temos que pegar essa tabela de eventos, evento por evento, ver como é que ela está parametrizada, como é que está a sua incidência, né? Se ela está fazendo base para o INSS, base para o Imposto de Renda, base para o FGTS, base para a contribuição sindical, se ela está fazendo base para o salário família. Lembrem-se que o adicional de 1/3 de férias não é base para o salário família. Em relação ao imposto de renda, vocês podem acessar o site da Receita Federal e lá vai ter a tabela de incidências do imposto de renda. Bem, gente, para hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Começar a aguçar um pouquinho, né, a tabela do E-Social, aguçar um pouquinho, né, esse projeto do governo que é o E-Social. É um projeto grande, é um projeto que vai demandar tempo e a gente tem que começá-lo. E vamos começar pelos grandes problemas que nós hoje temos. E um pequeno grande problema que nós sabemos é a tabela de eventos. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho, tá? Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like lá, eu agradeço muito, ok? Bem, estes são os nossos contatos, tá? E até a próxima. Um abraço a todos.